Capítulo 19. Mensagem. O príncipe herdeiro Veracidade partiu de Torre do Cervo no começo do terceiro inverno da Guerra dos Navios Vermelhos. Levou consigo um pequeno grupo de seguidores escolhidos a dedo que o acompanhariam na sua demanda, bem como a sua guarda pessoal, que viajaria com ele até o Reino da Montanha e lá permaneceria à espera do seu regresso. O raciocínio era que uma expedição menor precisaria de menos bagagem, e viajar pelas montanhas no inverno exigiria que levasse consigo todas as provisões. Também decidiria que não desejava apresentar um aspecto militar aos antigos. A sua verdadeira missão foi revelada a poucos além dos que o acompanhavam. Dirigia-se determinado ao Reino da Montanha para negociar com o pai da sua rainha, o rei Aeod, a possibilidade de obter o apoio militar contra os navios vermelhos. Entre aqueles a quem pediu que o acompanhassem, havia vários dignos de nota. Hold, mestre de armas de Torre do Cervo, foi uma dos primeiros a ser selecionado. O seu domínio da tática não era superado por ninguém no reino, e a sua perícia com as armas era notável. Apesar da idade, Karimu, o criado pessoal de Veracidade, estava com ele havia tanto tempo e acompanhara-o em tantas campanhas que era impensável para ambos deixá-lo para trás. Castanho como seu nome, era membro da guarda militar de Veracidade havia mais de uma década. Tinha perdido um olho e a maior parte de uma orelha, mas apesar disso parecia 2 vezes mais alerta do que qualquer outro homem. Kif e Kef, gêmeos e, tal como Castanheiro, membros da guarda de honra de Veracidade havia anos, também foram. Bronco, o mestre dos estábulos de Torre do Cervo, juntou-se ao grupo por iniciativa própria. Quando se ouviram protestos relativamente à sua partida de Torre do Cervo, lhe fez notar que deixava um homem capaz a cargo dos estábulos de Torre do Cervo e que o grupo precisaria de um homem que conhecesse os animais para mantê-los vivos durante a travessia das montanhas no meio do inverno. Suas habilidades como curandeiro e sua experiência como homem do rei, do príncipe e cavalaria eram também qualificações notáveis, mas esta última era conhecida por poucos. Na noite anterior à partida de Veracidade, ele me chamou ao seu escritório. Não aprova isso tudo, não? Acho que é um projeto condenado ao fracasso, disse ele, em tom de saudação. Tive de sorrir. Inadvertidamente, ele declarara com precisão aquilo que eu pensava. Acho que tenho sérias dúvidas, concordei com cautela. Assim como eu. Mas o que mais me resta, pelo menos, é uma chance de fazer alguma coisa além de ficar sentado naquela maldita torre me matando com o talento. Ele passara os últimos dias copiando meticulosamente o mapa de Catrocan. Enquanto eu o observava, ele enrolou o mapa com cuidado e enfiou num estojo de couro. A diferença que a última semana tinha feito no homem espantou-me. Ainda estava grisalho, seu corpo ainda parecia desgastado e tristemente sem vida por ter passado tantos meses sentado. Mas deslocava-se com alegria e tanto ele como Catrocan tinham agraciado o grande salão com sua presença todas as noites desde que a decisão fora tomada. Era um prazer vê-lo comer com apetite e saborear uma taça de vinho enquanto doce ou outro menestrel nos entretinha. O renovado calor entre ele e Catrocan era outro apetite que ele havia recuperado. Os olhos dela raramente deixavam o semblante do seu senhor quando se encontravam à mesa. Enquanto os menestréis tocavam, os dedos dela estavam sempre pousados no seu braço. Ela brilhava na presença dele como uma vela acesa. Tentei me proteger como pude, mas estava consciente demais do quanto ambos aproveitavam as noites juntos. Tentei esconder-me de sua paixão, submergindo-me em mole, e acabei me sentindo culpado por ela estar tão satisfeita com o meu ardor renovado. Como ela se sentiria se soubesse que o meu apetite não era inteiramente meu? O talento. Eu havia sido advertido dos seus poderes e perigos, de como podia atrair um homem a sugar tudo dele, exceto o apetite de usá-lo. Aquela era uma armadilha acerca da qual nunca fora avisado. Em certa medida, eu ansiava pela partida de Veracidade para poder voltar a ter a minha alma só para mim. O que faz nessa noite não é tarefa menor, se o povo ao menos pudesse compreender o quanto se sacrifica. O que faz essa noite não é uma tarefa menor, se o povo ao menos soubesse
pudesse compreender o quanto se sacrifica por ele. E você compreende bem demais. Tornamo-nos muito próximos durante o verão, rapaz. Mais próximos do que eu alguma vez julguei ser possível. Mais próximos do que algum homem esteve de mim desde a morte do teu pai. Mais próximos até do que suspeita, meu príncipe. Mas não preferi essas palavras. É verdade. Tenho um favor a lhe pedir. Na verdade, são dois. Sabe que não lhe direi não. Nunca diga isso com tanta facilidade. O primeiro é que cuide da minha senhora. Ela tornou-se mais sabedora dos costumes de Torre do Cervo, mas ainda confia nas pessoas muito mais do que deveria. Mantenha-na a salvo até meu regresso. Isso farei sempre sem que precise me pedir, meu príncipe. E mais um, inspirou. Suspirou. Quero tentar ficar aqui também, na sua mente, durante o tempo que for capaz. Meu príncipe, hesitei. Ele tinha razão. Não era algo que eu pudesse conceder-lhe, mas já dissera que o faria. Sabia que para o bem do reino era coisa sensata a fazer, mas para mim? Eu já havia sentido os meus próprios limites se erodindo diante da presença de veracidade. Agora não estávamos falando de um contato de horas, ou de dias, mas de semanas e provavelmente meses. Perguntei a mim mesmo se seria aquilo que acontecia aos membros dos círculos, se acabavam por deixar de ter vidas separadas. E o seu círculo? Perguntei, em voz baixa. O que tem eles? Retorquiu. Deixei-os em posição, por enquanto, nas torres de vigia e nos meus navios. Qualquer mensagem que tenha de enviar, podem enviá-la a Serena, na minha ausência. Ela as levará a sagaz. Se houver algo que sintam que eu deva saber, podem me contatar pelo talento. Fez uma pausa. Haverá outro tipo de informação que eu procurarei através de você. Coisas que eu prefiro manter em privado. Notícias sobre sua rainha, pensei comigo mesmo, sobre como majestoso empregaria os seus poderes na ausência do irmão, mexericos e intrigas, de certa forma coisas triviais, de outra, o detalhe que assegurava a posição de veracidade. Desejei pela milésima vez poder usar o talento de forma confiável e por minha própria vontade. Se tivesse essa capacidade, a veracidade não teria necessidade de me pedir isto. Eu seria capaz de alcançá-lo em qualquer momento, mas sendo as coisas como eram, o vínculo de talento imposto pelo toque que tínhamos usado durante o verão era o nosso último recurso. Através dele, veracidade podia ter consciência do que se passava em Torre do Cervo sempre que quisesse, e eu pudesse receber as suas instruções. Hesitava, mas já sabia que concordaria, por lealdade a ele e aos seus ducados, disse eu a mim mesmo, e não por ter qualquer apetite de talento. Ergui os olhos para ele. Eu farei. Saiba que começamos agora, disse ele. Não era uma pergunta. Era já com aquela precisão que nos permitia ler um ao outro. Ele não esperou pela minha resposta. Seria o mais discreto possível, prometeu. Dirigi-me para ele e ele ergueu uma mão e tocou meu ombro. Veracidade estava de novo comigo, como já não estava conscientemente desde aquele dia no seu escritório em que me pedira para bloquear minha mente. O dia da partida estava bom, com um frio de trincar os ossos, mas os céus de um azul limpo. Veracidade, fiel à palavra dada, mantivera a expedição ao mínimo. Tinham sido enviados batedores na manhã seguinte ao conselho para precedê-lo no caminho e arranjar provisões e alojamentos nas vilas por onde passaria. E isto permitiria que ele viajasse com rapidez e com pouco peso através da maior parte dos 6 ducados. Quando sua expedição partiu naquela manhã fria, eu fui o único da multidão que não se despediu de veracidade. Ele estava aninhado no interior da minha mente, pequeno e silencioso como uma semente à espera da primavera, quase tão despercebido como olhos de noite. Ketruken decidirá assistir à partida nas ameias do Jardim da Rainha, cobertas de gelo. Despedira-se dele mais cedo e escolher aquele local para que, se chorasse, ninguém julgasse inapropriado. Eu fiquei ao seu lado e suportei a ressonância daquilo que ela e veracidade tinham partilhado na última semana. Sentia-me ao mesmo tempo contente por ela e condoído por ter de lhe ser tirado tão depressa aquilo que encontrara tão recentemente. Cavalos e homens, bestas e carga e estandartes finalmente passaram sobre o cume de uma das colinas e desapareceram de vista. Então senti algo que me arrepiou a espinha. Ela sondou através da manha. Muito tenuemente, é claro, mas foi o suficiente para que, em algum lugar do meu coração, olhos de noite, se sentasse com os olhos em chamas e perguntassem: o que é isto? Nada. Nada que tenha a ver conosco, pelo menos, eu acrescentei. Começaremos juntos em breve, irmão, como não caçamos há muito tempo.
Durante alguns dias, após a partida da comissão, quase tive a minha vida de volta. Temera a partida de Bronco com veracidade. Compreendia o que o levava a seguir o seu príncipe herdeiro, mas me senti desconfortavelmente exposto com ambos distantes. Isso dizia muitas coisas sobre mim mesmo que na verdade não queria saber, mas o outro lado dessa moeda era que, com Bronco longe e a presença de veracidade bem alinhada dentro de mim, horas de noite e eu estávamos finalmente livres para usar a manha tão abertamente quanto desejássemos. Quase todas as madrugadas encontrava-me com ele, a milhas da torre. Nos dias em que procurávamos forjados, eu mantava fuligem, mas ela nunca se sentia completamente confortável com um lobo por perto. Algum tempo depois, a quantidade de forjados parecia ter diminuído e o afluxo deles a região havia estancado. Começamos a conseguir caçar animais. Para isso, eu seguia a pé, pois dessa forma caçávamos com mais companheirismo. Horas de noite, eu provava que eu tivesse conquistado a melhor forma física durante o verão. Nesse inverno, pela primeira vez desde que o majestoso me envenenara, senti que tinha de novo completo usufruto de meu corpo e minhas forças. As vigorosas manhãs de caça e as horas profundas da noite com Molly teriam sido vida suficiente para qualquer homem. Algo de completamente satisfatório em coisas simples como essas. Sou eu que desejava que a minha vida fosse sempre assim tão simples e plena. Tentei ignorar coisas que sabia serem perigosas. O bom tempo prolongado, disse a mim mesmo, asseguraria a veracidade e um bom começo de viagem. Afastei da mente o receio de haver ataques dos navios vermelhos no fim da estação enquanto estávamos tão desprotegidos. Evitei também majestoso e a súbita série de ocasiões sociais que encheram Torre do Cervo com os seus seguidores e que mantiveram os archotes ardendo até tarde todas as noites no grande salão. Serena e Justina também andavam em muito maior evidência na Torre do Cervo. Nunca entrava em uma sala em que eles estivessem sem sentir as flechas de sua antipatia. Comecei a evitar à noite as salas comuns onde pudessem encontrá-los ou os convidados de majestoso que tinham vindo ampliar a nossa corte no inverno. Veracidade não tinha partido havia mais de 2 dias quando eu ouvi rumores de que o verdadeiro propósito da sua demanda era procurar os antigos. Não podia culpar majestoso pelos boatos. Aqueles que Veracidade escolhera a dedo sabiam de sua verdadeira missão. Bronco conseguira descobri-la sozinho. Se ele o fizera, outros conseguiriam fazer o mesmo e espalhar a informação por aí. Mas quando ouvi 2 copeiros rindo da loucura do Rei Sabedoria e do mito do Príncipe Veracidade, suspeitei que a zombaria fosse obra de Majestoso. O uso do talento, em grande parte, transformara a Veracidade em um recluso. As pessoas se questionavam sobre o que ele faria durante tanto tempo sozinho naquela torre. Isto é, sabiam que ele usava talento, mas isso era um tema enfadonho demais para mexericos. O seu olhar preocupado, as horas estranhas para se alimentar e descansar, o seu vaguear silencioso e fantasmagórico pelo castelo quando as outras pessoas estavam na cama, eram cereais para esse moinho. Teria perdido o juízo e partido numa missão de louco? A especulação começou a crescer e Majestoso fornecia-lhe um terreno fértil. Arranjou desculpas e motivos para todos os tipos de banquetes e reuniões de seus nobres. O rei sagaz raramente estava em condição de estar presente, e Ketrick não apreciava a companhia dos patifes abobados que Majestoso cultivava. Eu tinha bom senso suficiente para me manter afastado. Só tinha a mim mesmo e Breu para resmungar sobre os custos daquelas festas, quando Majestoso insistira que quase não havia fundos para a expedição de veracidade. Breu limitava-se a abanar a cabeça. O velho tornara-se mais lacônico nos últimos tempos até comigo. Tive a sensação desconfortável de que Breu guardava um segredo de mim. Segredos em si mesmos não eram nenhuma novidade. O velho assassino estava transbordando deles, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que aquele segredo tinha uma relação direta comigo. Não podia lhe perguntar com franqueza, mas observei-o. A sua mesa de trabalho mostrava sinais de muito uso quando eu não estava presente. Ainda mais estranho era que toda a desordem relacionada com esse trabalho era meticulosamente limpa sempre que ele me chamavam. Isso era bizarro. Durante alguns anos eu limpara o que ele e sua cozinha sujavam. Vê-lo agora limpando tudo sozinho parecia uma forte reprimenda dirigida a mim ou uma forma de esconder o que quer que eu andasse fazendo. Não podia resistir e eu observava sempre que tinha oportunidade. Nada descobri do seu segredo, mas vi muitas coisas que antes tinham escapado da minha atenção. Breu estava ficando velho. A rigidez que o tempo frio trazia às suas articulações não cedia às noites confortáveis passadas em frente da lareira.
Ele era meio-irmão mais velho de sagaz bastardo como eu, e apesar de debilitado, ainda parecia o mais novo dos dois. Quando lia, segurava os pergaminhos mais longe do nariz e evitava erguer a mão para pegar algo que estivesse acima da cabeça. Ver aquelas mudanças nele era tão doloroso como saber que ele guardava de mim um segredo. 23 dias após a partida de Veracidade, regressei de uma caçada com olhos de noite para encontrar a torre em grande agitação. Era como um formigueiro agitado, mas sem nenhum motivo aparente. Fui diretamente falar com a cozinheira, Sarah, e perguntei-lhe o que acontecera. A cozinha de qualquer castelo é o coração do moinho dos boatos, perdendo apenas para a casa dos guardas. Em Torre do Cervo, os mexericos da cozinha estavam geralmente mais próximos da verdade. Chegou um cavaleiro com o cavalo quase morto, disse que houve um ataque em Barkham. A cidade quase inteira desapareceu com os incêndios que eles provocaram. 70 pessoas forjadas. Ainda não se sabe quantos mortos, e mais morrerão, deixados sem teto nesse frio. 3 navios cheios de salteadores, disse o moço. Foi direto falar com o príncipe majestoso e entregou-lhe o relatório. O príncipe majestoso mandou para cá para ser alimentado. Está agora na casa dos guardas dormindo. Baixou a voz. Esse rapaz veio até aqui sozinho, arranjou cavalos frescos nas vilas por onde passou, pela estrada costeira, mas não quis deixar que mais ninguém trouxesse a mensagem por ele. Ele me disse que, a cada etapa, esperava encontrar ajuda a caminho. Ouvia alguém dizer que já se sabia de tudo e que os navios tinham zarpado, mas não havia nada. De barca? Então, passaram-se pelo menos 5 dias desde o ataque. Por que não foram acendidas as fogueiras da torre? Quis saber. E por que não foram enviados pombos-correios para Alcatrazes e Baía das Focas? O príncipe herdeiro Veracidade deixou um navio patrulha nessa zona que deveria ter conseguido ver a luz vinda de Alcatrazes ou Barca. E a um membro do Círculo Vontade, na Torre Vermelha, ele deve ter visto os fogos sinaleiros. Deveria ter mandado a notícia para cá, para Serena. Como pode ser que não tenha sido recebida aqui nenhuma palavra? Como podemos não saber de nada disso? A cozinheira baixou ainda mais a voz. Deu à massa que estava sovando um golpe violento. O rapaz disse que os fogos sinaleiros foram acendidos em barca e na vila de gelo. Disse que os pássaros foram enviados para os Alcatrazes. Para Alcatrazes. O navio não apareceu. Então, como não soubemos? Ofeguei, estremecendo, e coloquei de lado a minha fúria inútil dentro de mim. Dentro de mim, senti um tênue agitar de preocupação vindo de Veracidade, muito tênue. O vínculo de talento estava se desvanecendo justamente no momento em que o queria forte. Bem, suponho que não vale a pena fazer essa pergunta agora. O que o majestoso fez? Mandou zarpar o Rusk? Gostaria de ter estado aqui para ir com eles. A cozinheira soltou uma fungadela e fez uma pausa para esganar um pouco a massa. Então vá, e não é tarde. Nada foi feito. Que eu saiba, ninguém foi enviado. Ninguém foi enviado. Ninguém estava sendo enviado. Ninguém. Sabe que não tenho língua para mexericos feitos. Mas o que é que se murmura é que o príncipe majestoso sabia. Quando o rapaz chegou, o príncipe foi tão gentil, tão simpático, que quase fez derreter os corações das damas. Uma refeição, um casaco novo, uma pequena recompensa pelo incômodo. Mas disse ao rapaz que agora era tarde demais, que os salteadores deviam ter desaparecido há muito tempo. Que não fazia sentido mandar zarpar agora um navio, nem evitar soldados. E tarde demais para combater salteadores, talvez. Mas, e os que ficaram desabrigados em barca? Um contingente de trabalhadores para ajudar a reparar casas, alguma carroça de comida? Diz ele que não há dinheiro para isso. Sarah soltou entre dentes cada palavra pausadamente. Começou a partir a massa em rolos e batê-los para fazê-los crescer. Disse que foi o tesouro esgotado para construir navios e tripulá-los. Disse que Veracidade gastou o pouco que restava com aquela expedição para procurar antigos. Um mundo de desdém naquela última palavra. A cozinheira fez uma pausa para limpar as mãos ao avental. Depois disse que sentia muito mesmo. Uma fúria fria desenrolou-se dentro de mim. Dei um tapinha afetuoso no ombro de Sarah e assegurei-lhe que tudo ficaria bem. Aturdido, saí da cozinha e dirigi-me ao escritório de Veracidade. À porta, fiz uma pausa, tateando um claro vislumbre da intenção de Veracidade. No fundo de uma gaveta encontraria um antigo colar de esmeraldas, com as pedras incrustadas em ouro. Pertencera à mãe de sua mãe. Seria o suficiente para contratar homens e comprar cereais para enviar com eles.
Abri a porta do estúdio e fiquei parado. Veracidade era um homem desorganizado e fizera as malas à pressa. Kahneman acompanhara-o. Não estivera ali para fazer a limpeza após sua partida. Mas aquilo não era coisa de nenhum dos dois. Aos olhos de outro homem, provavelmente teriam parecido poucas as coisas fora do lugar, mas eu via a sala tanto com os meus olhos como com os de veracidade. Fora revistada. Quem o fizera ou não se importava com a hipótese de ser detectado ou não conhecia bem veracidade. Todas as gavetas estavam bem fechadas, todos os armários encontravam-se cerrados, a cadeira estava empurrada para junto da mesa. Estava organizado demais, sem muita esperança. Dirigi-me à gaveta e abri-a. Deixei-a completamente aberta e espreitei para o canto de trás. Talvez a bagunça de veracidade o tivesse salvo. Eu não teria procurado um colar de esmeraldas por baixo de uma confusão que incluísse uma velha espora, uma fivela partida e um pedaço de outra parcialmente transformado em um cabo de faca. Ele estava lá, enrolado num pedaço de tecido grosseiro. Havia vários outros objetos pequenos, mas valiosos, a serem tirados da sala. E enquanto os reunia, senti-me confuso. Se aquilo não tinha sido levado, qual teria sido o objetivo da busca? Se não era para obter pequenas coisas de valor, seria para quê? Metodicamente, recolhi uma dúzia de mapas de velo, e então comecei a tirar vários outros da parede. Enquanto enrolava um deles com cuidado, Catrocan entrou silenciosamente. A minha mãe deixara-me consciente dela antes mesmo de tocar na porta, de modo que foi sem surpresa que ergui os olhos para fitar os seus. Mantive-me firme diante da inundação de emoção que me submergiu, emanada por veracidade. Vê-la pareceu fortalecê-la no meu interior. Ela estava encantadora, pálida e esguia com uma túnica de suave lã azul. Prendi a respiração e afastei o olhar. Ela me olhou com uma expressão de interrogação. Veracidade quis que isso fosse guardado enquanto ele estivesse longe. A umidade pode danificá-los, e essa sala raramente é aquecida quando ele não está aqui. Expliquei enquanto eu terminava de enrolar o mapa. Ela noiou a cabeça. Aqui parece tão frio sem ele. Não é só a lareira fria. Não existe o cheiro dele e sua desordem. Então, foi você quem limpou a sala? Tentei fazer a pergunta de forma casual. Não. Ela soltou uma gargalhada. As minhas arrumações só destroem a pouca ordem que ele aqui tem. Não. Eu deixei a sala como ele a deixou até que regresse. Quero que volte para casa e encontre as suas coisas nos devidos lugares. Seu rosto tornou-se grave, mas esta sala é o de menos. Mandei um pajem à sua procura hoje de manhã, mas não estava aqui. Ouviu as notícias sobre a barca? Só os mexericos, respondi. Então ouviu tanto quanto eu. Não foi convocada, disse ela friamente. Então virou-se para mim e havia dor nos seus olhos. Ouvi a maior parte da boca da dama modéstia, que ouviu o criado de Majestoso conversando com a Aion. Os guardas foram falar com Majestoso para lhe contar da chegada do mensageiro. Certamente deveriam ter me chamado, não? Será que não pensam em mim como rainha? A senhora? Senhora minha rainha, fiz-lhe gentilmente lembrar. Por direito, a mensagem devia ter sido levada diretamente ao rei sagaz. Suspeito que foi, e que os homens de Majestoso, que vigiam a porta do rei, mandaram chamá-lo, e não a você. A cabeça dela se ergueu. Nesse caso, eis algo que tem que ser remediado. Esse jogo idiota pode ser jogado por duas pessoas. Pergunto a mim mesmo se as outras mensagens não teriam se extraviado de uma forma semelhante, especulei em voz alta. Seus olhos azuis tornaram-se cinzentos de gelo. O que quer dizer? Os pombos correios, os fogos sinaleiros, uma mensagem enviada pelo talento de vontade na Torre Vermelha para Serena. Certamente, pelo menos uma dessas mensagens deveria ter trazido a notícia de que a barca fora atacada. Uma poderia se extraviar, mas as três? O rosto dela empalideceu e sua mente deu um salto lógico. Duque Ford de Vigas acreditará que não se prestou atenção ao seu pedido de ajuda. Ergueu uma mão para cobrir a boca e sussurrou através dela. Isso é uma traição para difamar a veracidade. Seus olhos se arregalaram de repente e falou em voz baixa. Isso não será tolerado. Virou-se e correu para a porta, expressando a ira em cada movimento. Eu mal pude detê-la. Encostei as costas à porta, mantive-a fechada. Senhora minha rainha, suplico, espere. Espere e reflita. Refletir o quê? Como melhor revelar a profundidade da perfídia? Não estamos na melhor posição nesse momento. Por favor, espere. Pense comigo, você acha, assim como eu, que Majestoso deve ter sabido algo sobre tudo isso e guardado silêncio. Mas não temos provas, absolutamente nenhuma, e talvez estejamos enganados. Temos de avançar um passo de cada vez para não semearmos discórdia quando menos a desejamos.
A primeira pessoa com quem falar tem de ser o rei sagaz, para ver se ele esteve consciente disso, para saber se autorizou o majestoso a falar em seu nome. Ele não o faria, declarou ela, em tom zangado. É comum ele estar fora de si, lembrei-o. Mas é ele, e não você, quem tem de repreender majestoso publicamente se a repreensão tiver de ser pública. Se você se pronunciar contra ele, o rei depois apoiá-lo. Os nobres verão os visionários como uma casa dividida. Muitas dúvidas e discórdias já foi semeada. Muita dúvida e discórdia já foi semeada entre eles. Não é momento de colocar os ducados do interior contra os costeiros com veracidade longe daqui. Ela parou. Podia vê-la, ainda tremendo de ódio, mas pelo menos estava me escutando. Respirou fundo. Senti que ela estava se acalmando. Foi para isso que te deixou aqui, Fitz. Para ver essas coisas por mim. O quê? Foi minha vez de ficar sobressaltado. Achei que sabia. Deve ter perguntado a si mesmo por que motivo ele não te pediu para acompanhá-lo. Foi porque lhe perguntei em quem confiar como conselheiro. Ele disse para me apoiar em você. Teria me esquecido da existência de Brel? Perguntei a mim mesmo. E então percebi que Catrick nada sabia de Brel. Ele devia saber que serviria como intermediário. Dentro de mim senti que a veracidade concordava. Brel nas sombras, como sempre. Pense de novo comigo, pediu-me ela. O que acontecerá a seguir? Ela tinha razão, aquilo não era um acontecimento isolado. Teremos visitantes, o Duque Ford de Vigas e os nobres seus subordinados. O Duque Ford não é um homem de enviar mensageiros a uma missão como essa. Virá em pessoa e exigirá respostas, e todos os duques costeiros estarão à escuta do que lhes será dito. A sua costa é a mais exposta de todas, à exceção da do próprio servo. Então, devemos ter respostas que valham a pena ouvir, declarou Catrick. Fechou os olhos, levou as mãos à testa por um momento e depois ao rosto. Notei quão grande era o controle que ela exercia sobre si própria. Dignidade, ela estava dizendo a si mesma, calma e racionalidade. Inspirou e voltou a olhar para mim. Vou visitar o rei sagaz, anunciou. Farei perguntas sobre tudo, sobre toda essa situação. Perguntarei o que pretende fazer. O rei é ele. A sua posição deve ser asseverada. Acredito que essa é uma decisão sensata, disse-lhe. Tenho de ir sozinha. Se for comigo, se estiver sempre ao meu lado, isso me fará parecer fraca. Pode dar vazão a rumores sobre uma cisão no reinado. Compreende? Compreendo. Embora ansiasse por ouvir pessoalmente o que Sagaz poderia dizer. Ela indicou com um gesto os mapas de objetos que eu reunira sobre a mesa. Tem algum lugar seguro para aquilo? Os aposentos de Breu. Tenho. Ótimo, fez um gesto com a mão e eu percebi que continuava bloqueando a porta. Afastei-me para o lado. Quando ela passou por mim, o cheiro de chá de montanha submergiu-me por um momento. Perdi a força nos joelhos e amaldiçoei o destino que punha esmeraldas a construir casas quando deviam cingir aquele gracioso pescoço. Mas soube também com orgulho feroz que se as pusesse nas mãos naquele momento, ela insistiria para que fossem gastas em prol de barca. Enfiei-as no bolso. Talvez Catrick conseguisse despertar a fúria do rei sagaz e ele sacudisse os bolsos de majestoso para arranjar dinheiro. Talvez, quando regressasse, aquelas esmeraldas ainda pudessem abraçar a pele tépida de Catrick. Se ela tivesse olhado para trás, teria visto Fitz ruborizado pelo pensamento do seu marido. Desci aos estábulos. Sempre foi um lugar tranquilo para mim, e com um bronco longe sentia certa obrigação de visitá-lo de tempos em tempos. Não que Mano tivesse mostrado qualquer sinal de precisar de minha ajuda, mas daquela vez, quando me aproximei das portas do estábulo, vi um grupo de homens do lado de fora e vozes erguidas em ira. Um jovem rapaz do estábulo estava pendurado no cabresto de um imenso cavalo de carga. O rapaz mais velho puxava o cavalo pela rédea, tentando tirar o animal do outro, enquanto um homem vestido com as cores de lavra observava. O animal, geralmente plácido, estava ficando nervoso com os puxões. Em algum momento, alguém iria se machucar. Entrei ousadamente no meio daquilo, arrancando a trela da mão do sobressaltado rapaz ao mesmo tempo que sondava de forma serena na direção do cavalo. Ele não me conhecia tão bem como conhecera havia tempos, mas se acalmou com o toque. O que está acontecendo aqui? Protestei ao rapaz do estábulo. Eles chegaram e tiraram um penhasco da cocheira, sem sequer pedir. É o cavalo de que eu cuido todos os dias. Nem sequer me disseram o que estavam fazendo. Tenho ordens, começou o homem que estava assistindo a cena. Estou falando com alguém. Informei-o e voltei a falar com o rapaz. Mano deixou ordens a respeito deste cavalo com você?
Só de costume. O rapaz estava prestes a chorar quando eu cheguei. Agora que tinha um aliado potencial, sua voz tornava-se mais firme. Aprumou-se e fitou-me nos olhos. Então é simples, levamos o cavalo de volta para a cocheira até que Mano nos dê outra ordem. Nenhum cavalo sai dos estábulos de Torre do Servo sem o consentimento do mestre dos estábulos interino. O rapaz não chegou a largar o cabresto do penhasco. Entreguei-lhe a rédea. Exatamente o que eu pensava, senhor. Piou ele. Virou as costas. Obrigado, senhor. Venha cá, penhasquinho. O rapaz afastou-se com o imenso cavalo a segui-lo pesada e placidamente. Tenho ordem de levar aquele animal. O Duque Harris de Lavra quer que seja enviado imediatamente rio acima. O homem com as cores de Lavra estava bufando na minha frente. Ah, ele quer? E ele resolveu o assunto com o nosso mestre dos estábulos? Tinha certeza de que não o fizera. O que está vendo aqui? Mano chegou. O que está vendo aqui? Mano chegou correndo com as orelhas e bochechas muito coradas. Em outro homem, isso poderia ter parecido engraçado, mas sabia que significava que ele estava zangado. O homem de Lavra endireitou-se. Este homem é um dos seus rapazes de estábulo. Interferiram quando eu vim tirar a nossa propriedade dos estábulos, declarou com altivez. O penhasco não é propriedade de Lavra. Foi parido aqui mesmo em Torre do Servo há 6 anos. Eu estava aqui na hora, eu disse. O homem lançou a mim um olhar desdenhoso. Não estava falando com você, estava falando com ele. E apontou para Mano com o polegar. Eu tenho um nome, senhor, disse friamente. Mano. Desempenhe as funções de mestre dos estábulos enquanto Bronco estiver viajando com o príncipe herdeiro Veracidade. Ele também tem nome, Fitz Cavalaria. Ajude-me de vez em quando. O lugar dele. Ajuda-me de vez em quando. O lugar dele é no estábulo. Tal como o meu rapaz de estábulo e o meu cavalo. Quanto a você, se tem um nome, ele não me foi dito. Não conheço razão para que esteja no meu estábulo. Não conheci nada bem, mano. Trocamos um relance. Nós dois viramos as costas ao homem ao mesmo tempo e começamos a nos dirigir de volta aos estábulos. Chamo-me Lança. E sou o cavalariço do Duque Ares. Esse cavalo foi vendido ao meu duque, e não foi só ele. 2 éguas malhadas e um castrado também. Tem aqui os papéis. Enquanto nos virávamos lentamente para ele, o homem de Lavra estendeu um pergaminho. Meu coração vacilou ao ver uma gota de cera vermelha com o símbolo de servo nela gravado. Parecia verdadeiro. Mano pegou lentamente, olhou-me de soçaio, e eu me posicionei atrás dele. Conhecia algumas letras, mas ler era geralmente uma coisa demorada para ele. Bronco estava trabalhando nisso com ele, mas as letras não lhe eram fáceis. Olhei sobre meu ombro enquanto ele desenrolava. Olhei sobre seu ombro enquanto ele desenrolava o pergaminho e o estudava. É bastante claro, disse o homem de Lavra. Estendeu a mão para o pergaminho. Quer que eu leia para você? Não se incomode, disse-lhe enquanto o Mano voltava a enrolar o pergaminho. O que aqui está escrito é tão claro como o que não está. O príncipe majestoso assinou isto, mas penhasco não lhe pertence. Ele e as éguas e o castrado são cavalos de Torre do Servo. Só o rei pode vendê-los. O príncipe herdeiro, Veracidade, está viajando. O príncipe majestoso está no seu lugar. Posei a mão no ombro de Mano para tranquilizá-lo. O príncipe herdeiro, Veracidade, realmente está viajando, mas o rei sagaz não está, e a princesa herdeira Catrigan também não. Um deles tem de assinar o papel para vender um cavalo do estábulo de Torre do Servo. Lança pegou de volta o pergaminho e examinou ele mesmo a assinatura. Bem, o cunho do príncipe majestoso deveria pastar com Veracidade longe daqui. Afinal, todo mundo sabe que o velho rei não está bem da cabeça durante a maior parte do tempo, e Catrigan não pertence à família realmente. Portanto, com Veracidade longe. Majestoso é príncipe, pronunciei a palavra rispidamente. Dizer menos dele seria traição, tão como seria dizer que ele é rei, ou rainha, quando não o é. Deixei que a ameaça implícita se assentasse na mente. Não o acusaria diretamente de traição, pois ele teria de morrer por isso. Nem mesmo um cretino pomposo como Lança merecia morrer só por tagarelar o que o seu mestre teria sem dúvidas dito em voz alta. Seus olhos se arregalaram. Eu não quis dizer nada, e nenhum dano foi causado, completei, desde que se lembre de que não pode comprar um cavalo de um homem que não é seu dono, e que estes cavalos são de Torre do Servo, propriedade do rei. Claro, estremeceu Lança. Este talvez seja o papel errado. Tenho certeza de que há algum engano. Vou falar com o meu amo. Uma escolha prudente, Mano falou suavemente ao meu lado, recuperando a autoridade. Bem, vamos então, disse Lança ao seu rapaz e deu-lhe um empurrão. O rapaz fuzilou nos olhos com um olhar enquanto seguia o amo.
Não o culpo por isso. Lança era do tipo de homem que tinha de descarregar o mau humor em algum lugar. Acha que eles voltam? Perguntou Mimano em voz baixa. Ou voltam ou o majestoso terá de devolver o dinheiro a Alice. Refletimos em silêncio sobre o quão provável era isso. Bem, o que devo fazer quando eles voltarem? Se for só assinatura de majestoso, nada. Se o papel trouxer a do rei ou da rainha herdeira, então terá de lhe dar os cavalos. Uma dessas éguas está prenha, protestou Mano. Bronco tem grandes planos para o potro. O que ele dirá se não encontrar os cavalos quando voltar? Sempre temos de nos lembrar de que os cavalos pertencem ao rei. Ele não te culpará por obedecer a uma ordem dada como deve ser. Não gosto disso. Ergueu olhos ansiosos para mim. Acho que isso não aconteceria se Bronco estivesse aqui. Acho que aconteceria sim, mano. Não se culpe. Duvido de que isso seja o pior que veremos até o fim do inverno, mas mande-me avisar se eles voltarem. Ele acenou gravemente e eu fui embora com visita aos estábulos azedada. Não quis percorrer as filas de cocheiras, me perguntando quantos cavalos restariam no fim do inverno. Atravessei lentamente o pátio e foi lentamente que entrei e subi as escadas que levavam ao meu quarto. Fiz uma pausa no patamar. Veracidade? Nada. Conseguia sentir a presença dentro de mim. Ele conseguia me transmitir sua vontade e, às vezes, até os pensamentos. Mas, apesar disso, sempre que eu tentava alcançá-lo, não recebia resposta. Não obtinha resposta. Aquilo me frustrava. Se ao menos fosse capaz de usar o talento de forma segura, nada daquilo estaria acontecendo. Fiz uma pausa para amaldiçoar cuidadosamente Galeno e tudo o que ele me fizera. Tivera talento, mas ele reduziu-o a pó, deixando-me apenas com esse resquício imprevisível da magia. Mas e Serena, o Justino ou qualquer outro dos membros do círculo? Por que Veracidade não os estava usando para se manter em contato com o que acontecia aqui e para fazer valer sua vontade? Foi tomado por um sinistro terror. Os pombos correios de vigas, as luzes sinaleiras, os talentos nas torres, todas as linhas de comunicação dentro do reino e com o rei pareciam não funcionar muito bem. Eram elas que uniam os deslocados em um só e nos transformavam no reino, e não numa aliança de duques. Agora, em tempos conturbados, precisávamos delas mais do que nunca. Por que estavam falhando? Guardei a pergunta para fazer abreu e rezei para que ele me chamasse em breve. Ele vinha me chamando com menos frequência do que antes e eu me sentia menos inteirado dos seus conselhos do que costumava ser, bem? E não o teria eu também excluído bastante da minha vida? O que eu sentia, talvez fosse apenas um reflexo de todos os segredos que guardava dele. Talvez fosse distância natural que crescia entre assassinos. Cheguei à porta do meu quarto no exato momento em que Rosa Maria desistia de bater. Precisa de mim? Perguntei-lhe. Ela fez uma profunda reverência. A Nossa Senhora, a princesa herdeira Catherine, pediu que a visite assim que lhe for conveniente. Ou seja, agora mesmo, não é? Tentei arriscar-lhe um sorriso. Não. Ela franziu a sobrancelha. Eu disse assim que lhe for conveniente, senhor. Não falei corretamente? Falou perfeitamente, com quem tem praticado tão bem as boas maneiras. Ela soltou um suspiro profundo. Perna Carriço. Perna Carriço já voltou da viagem de verão? Já voltou há 2 semanas, senhor. Bem, é para você ver como sei pouco das coisas. Não me esquecerei de lhe dizer como você falou corretamente da próxima vez que o vir. Obrigado, senhor. Esquecendo seu cuidadoso decoro, já saltitava ao chegar ao topo das escadas e ouviu seus passos ligeiros descendo-as em cascata como uma avalanche de pedras. Criança promissora, não duvidava de que Perna Carriça estivesse preparando para ser mensageira. Era um dos seus deveres de escriba. Fui rapidamente ao meu quarto para vestir uma camisa lavada, e depois dirigi-me aos aposentos de Catherine. Bati a porta, e Rosa Maria a abriu. É agora que me é conveniente. É agora que me é conveniente, disse-lhe, e dessa vez foi recompensado com um sorriso meigo. Entre, senhor. Direi à minha ama que está aqui. Informou-me, indicou-me uma cadeira com um gesto e desapareceu no quarto interior. Consegui ouvir um calmo murmúrio de vozes femininas vindos de lá. Através da porta aberta, vislumbrava as damas nos seus bordados de conversas. A rainha Catherine inclinou a cabeça para Rosa Maria e então desculpou-se para vir falar comigo. No momento, estava na minha frente. Por um instante, limitei-me a olhá-la. O azul da túnica realçava o azul dos seus olhos. A luz do fundo do outono que penetrava através da vidraça colorida das janelas reluzia no seu cabelo dourado. Percebi que a fitava e baixei os olhos. Fiquei imediatamente em pé e fiz uma reverência. Ela não esperou que eu me endireitasse. Foi visitar o rei recentemente? Perguntou-me sem rodeios. Nos últimos dias não, minha rainha.
Então sugiro que o visite essa noite. Estou preocupada com ele. Como quiser, minha rainha. Esperei, certo de que não me chamara ali para dizer só isso. Após um momento, suspirou. Fitz, estou aqui sozinha como nunca estive na vida. Não pode me chamar de Catherine e me tratar um pouco como uma pessoa normal? A repetida mudança de tom me desconcertou. Certamente, respondi, mas na minha voz saiu formal demais. Perigo, sussurrou o olho de noite. Perigo onde? Essa não é sua parceira. É a parceira do líder. Foi como eu encontrar um dente dolorido com a língua. Aquela informação me sacudia. Havia ali perigo. Um perigo contra o qual eu deveria me proteger. Essa é a minha rainha. Eu não sou cidade. E ela não é o meu amor, independentemente de como o meu coração batesse ao vê-la. Mas era minha amiga. Provara-o no reino da montanha. Devia-lhe o conforto que os amigos devem uns aos outros. Foi visitar o rei. Disse-me. Indicou-me com um gesto que me sentasse e ocupou uma cadeira do outro lado da lareira. Rosa Maria foi buscar o seu banquinho para sentar aos pés de Catherine. Apesar de estarmos nós sós na sala, a rainha baixou a voz e inclinou-se para mim enquanto falava. Perguntei-lhe diretamente por que motivo não tinha sido chamada quando o cavaleiro chegou. Ele pareceu confuso com a pergunta, mas antes sequer de ter tempo de começar a responder, Majestoso entrou. Via-se que tinha ido às pressas, como se alguém tivesse corrido para lhe contar que eu estava ali, e ele tivesse de imediato largado tudo para ir até lá. Assinei gravemente. Ele tornou impossível que eu falasse com o rei. Em vez disso, insistiu em explicar-me tudo. Disse que o cavaleiro tinha sido trazido diretamente ao quarto do rei, e que ele encontrara um mensageiro ao vir visitar o pai. Mandara o rapaz descansar enquanto conversava com o rei, e disse que tinha decidido juntos que agora nada podia ser feito. Então Sagaz mandara-o anunciar isso ao rapaz e aos nobres e explicar-lhe que em que estado se encontrava o tesouro. Segundo o Majestoso, estamos mesmo à beira da ruína, e cada tostão deve ser vigiado. Vigas terá de cuidar dos de Vigas, disse-me ele. E quando perguntei se os de Viga não pertenciam ao povo dos Seis Ducados, ele me disse que Viga sempre estivera mais ou menos sozinha. Não é lógico, disse ele, esperar que Servo fosse capaz de defender uma costa tão ao norte e tão longa. Fitz, sabia que as ilhas próximas já tinham sido entregues aos salteadores? Fiquei em pé como um relâmpago. Sei que nada semelhante é verdade, exclamei, indignado. Majestoso afirma que é, prosseguiu Catherine, implacável. Diz que Veracidade decidiu antes de partir que não havia real esperança de mantê-los a salvo dos salteadores, e que foi por isso que chamou de volta o navio Constância. Diz que Veracidade enviou uma mensagem de talento a Cedoura, o membro do círculo do navio, para ordenar que a embarcação voltasse para reparos. Esse navio foi reformado logo antes das colheitas, depois foi enviado ao mar ao fim de defender a costa entre Baía das Focas e Alcatrazes, e para estar a postos caso as ilhas próximas o chamassem. É o que o seu capitão pediu, mais tempo para praticar a navegação nas águas de inverno. Veracidade não deixaria essa extensão de costa sem vigia. Se os salteadores estabelecessem uma base nas ilhas próximas, nunca nos veremos livres deles. Dali podem fazer ataques tanto no inverno quanto no verão. Majestoso diz que é o que estão fazendo. Diz que a única esperança que temos agora é negociar com eles. Os seus olhos azuis perscrutaram o meu rosto. Afundei-me lentamente na cadeira, quase atordoado. Poderia algo daquilo ser verdade? Como podia tudo isso ter ficado longe do meu conhecimento? O sentimento de veracidade dentro de mim espelhava minha confusão. Ele também nada sabia sobre aquilo. O príncipe herdeiro jamais negociaria com os salteadores, a menos que eu fizesse com o gume da espada. Então isso não é algo mantido em segredo para me perturbar? Foi o que o Majestoso sugeriu que Veracidade queria manter essas coisas em segredo, como se estivessem além da minha compreensão. Havia um tremor na sua voz. Abandonar as ilhas próximas aos salteadores ultrapassava o limite da sua ira, e chegava a ser uma dor pessoal pelo seu senhor poder tê-la julgado indigna da sua confiança. Senti tanta vontade de tomá-la nos braços e confortá-la que me doeu por dentro. Minha senhora, disse com voz rouca, aceite o que está ouvindo dos meus lábios como verdade, com a mesma certeza de que escutaria dos lábios de veracidade. Tudo isso é tão falso quanto você é fiel. Eu hei de encontrar o fundo dessa rede de mentiras e rasgá-la com o seu golpe. Veremos que tipo de peixe dela sai. Posso confiar em você para se dedicar a isso discretamente, Fitz? Senhora, é uma das poucas coisas que sabem até que ponto vai o meu treino em empreendimentos discretos. Ela fez um aceno grave. O rei não negou nada disso, compreende? Mas também não pareceu acompanhar tudo o que o Majestoso disse.
Ele parecia uma criança, ouvindo os mais velhos conversando, acenando, mas compreendendo pouco. Olhou carinhosamente de relance para Rosa Maria sentada aos seus pés. Também irei visitar o rei, prometo, terei respostas em breve. Antes que o Duque de Vigas chegue, acatelou-me. Tenho de saber a verdade nesse momento. Devo-lhe ao menos isso. Teremos mais do que apenas a verdade para lhe dar, senhora minha rainha, prometi-lhe. As esmeraldas ainda pesavam na minha bolsa. Sabia que Catherine não abriria a mão delas de má vontade.